Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rumo Certo. Bom, hoje nós vamos falar sobre vários temas envolvendo aí tecnologia, investimentos e principalmente pessoas. Porque eu diria que um dos lemas do nosso entrevistado hoje é esse, é buscar soluções para problemas no mercado, é impulsionar talentos e também transformar empresas em grandes negócios. Então tenho o prazer, a honra de receber aqui no estúdio do Canal Empreender, Edson Mackenzie, conhecido como Mac, especialista em investimento, mas isso é só um pouco, né, Mac? Quando eu digo especialista em investimento aqui, eu estou sendo muito modesto, quase que não justo, né? Porque o Mac é empreendedor, é professor, é palestrante, é radialista. Eu queria que você me contasse um pouquinho mais dessa sua trajetória e depois a gente entra na conversa propriamente. Sei que você tem muito para nos oferecer, para compartilhar hoje de conhecimento aqui. Sebastião, obrigado, encantado de estar com vocês aqui. Basicamente, eu posso me resumir como um apaixonado por comunicação e nada melhor do que você se comunicar, do que você entreter, inspirar e educar as pessoas. Então, sou um escritor, professor, uma pessoa que gosta de compartilhar seus conhecimentos ao longo da vida. Comecei minha jornada ainda muito jovem como radialista, sou filho de imigrantes nordestinos e no rádio eu descobri que existiam muitas oportunidades de você fazer renda extra. Basicamente era isso, abrir uma produtora de áudio que com o tempo evoluiu para uma produtora de vídeo. Da produtora de vídeo a gente identificou vários problemas do mercado, estou falando de 2000, 2001, e lá a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que se tornou o primeiro portal de vídeo do mundo, que foi o Videolog.tv. A empresa foi muito grande, a gente competia com grandes empresas globalmente. Dessa maneira eu consegui me especializar e me relacionar com empresas globais. Mas infelizmente a empresa quebrou, né, em 2014, até a gente fechou em 2015. E em 2015 eu comecei uma nova jornada na minha vida, fiz uma transição de carreira para ser professor, escritor, comecei a criar conteúdo. E numa dessas jornadas minhas palestrando, fiz grandes amigos. E dois desses meus grandes amigos, que é o João Kepler e o Pierre Schurman, me convidaram para ser o primeiro contratado da Bossa Nova Investimentos, que foi o primeiro, hoje é o maior fundo de investimentos seed money da América Latina, com mais de 1.500 negócios. Fiquei lá até a venda para o Banco BMG. Com essa venda eu acabei passando um pouco mais de olhar para mim mesmo, olhar para os meus negócios. Fui convidado para ser diretor de investimentos de um fundo nos Estados Unidos, para expansão da empresa para a América Latina. E fiquei lá até ano passado, final do ano passado. E quando meu contrato terminou, eles tomaram a decisão de não vir efetivamente para o Brasil. E aí voltei agora, em definitivo, para o Brasil e estou trabalhando uma nova operação, um novo fundo de investimentos, mas sempre com a mesma premissa. Me conectar com empreendedores, entender as suas necessidades e ajudá-los a encontrar o que eles precisam. Muitas vezes eles vêm para mim atrás de dinheiro, atrás de recursos, e eu devolvo para eles não só dinheiro, mas conhecimento, reconhecimento, forma de crescer. Muito interessante isso, porque a gente é levado a pensar, quando se fala de investimento, lá na questão financeira e só, né? Ou muito, talvez, né, Mac? E você defende que não só, né? Para investir tem uma série de outros elementos, tem um ecossistema aí que funciona. O que é mais importante quando se fala de investimento hoje em dia? Acredito que o smart money é a melhor forma de você olhar para esse mercado. É quando você olha além do dinheiro. Porque o mercado, pode não parecer, mas o mercado tem muito dinheiro disponível. Da mesma maneira que quando a gente fala hoje que se você tem uma função muito específica, se você é um profissional especializado, você não fica desempregado. Se você tem um bom negócio, você não fica sem dinheiro, não existe possibilidade. A questão agora é que o empreendedor está numa posição muito confortável. Ele pode escolher se ele quer um investidor que só entregue para ele dinheiro ou um investidor que entregue, além do dinheiro, relacionamento, conhecimento, orientação, que ele possa crescer. Então, o meu principal papel é entrar nesses negócios, entender qual a visão de futuro, aonde esses empreendedores querem chegar e ajudá-los em cada etapa desse processo. Então, mas é uma exigência já dos investidores, toda esse radar bem aberto para além do colocar o dinheiro lá, além do potencial que aquela empresa pode trazer para ele enquanto investidor, já tem essa máxima, essa preocupação toda no mercado? Não do investidor, mas sim do empreendedor, porque é interessante que o empreendedor, quando ele vai captar investimento, na cabeça dele, muitas vezes ele pensa que ele está indo pedir dinheiro, só que na prática ele não está indo pedir dinheiro, ele está indo propor um negócio. E ele está numa situação, um empreendedor, que ele lida com os investidores sofrem de uma doença
que a gente chama de FOMO, que é uma expressão em inglês para medo de estar perdendo alguma coisa. Então, os investidores eles têm medo de estar perdendo uma oportunidade muito boa, da mesma maneira que eles têm medo de entrar numa oportunidade que não pode ser boa. Então, o critério de avaliação muda de investidor para investidor. Existem investidores que só colocam dinheiro em negócios, simplesmente botam lá dinheiro e de tempos em tempos querem receber os seus reportes e retirar o seu investimento 3, 4, 5 anos depois. E existem outros tipos de investidores, que são investidores que eu gosto de trabalhar, que é aqueles que não só estão colocando dinheiro, mas também querem se desenvolver, querem aprender. Então, eles conseguem usar, além do dinheiro deles, rede de relacionamento, contato. Então, assim, eles podem se desenvolver cada vez mais. Esse é um movimento novo, Mac, você diria? De quando para cá? Sempre foi assim? Como é que é? Não é um movimento novo, mas ele é um movimento que vem se refinando ao longo dos anos, né? Então, a gente tem o ecossistema de investidores anjos no Brasil, ele começou a se moldar a partir de 2010, 2012. Foi quando começou a se falar muito sobre investimento anjo, essa oportunidade. E por que tem esse termo, né, investimento anjo? Porque é um investidor que ele muitas vezes investe recurso próprio, muitas vezes na física, só que com muito menos burocracia. Mesmo nessa época, sempre houveram escritórios de private equity, de investimento de venture capital, né, que é o capitalista de risco, como a gente chama em português, que é aquele que quer colocar dinheiro num negócio altamente arriscado. Só que o mercado acreditava que essas pessoas colocavam dinheiro pura e simplesmente porque eles queriam fomentar, e na verdade não. Na verdade, esse tipo de investidor de startup, é um investidor que já passou por todas as jornadas possíveis, das mais tradicionais, menos arriscadas possíveis, com bastante segurança, só que para ele hoje, não aportar o dinheiro dele em um novo negócio é muito mais arriscado do que deixar o dinheiro parado numa conta, rendendo com renda fixa, por exemplo. Então, e a ideia também com o seu trabalho é quase que minimizar esses riscos, ou pelo menos as possibilidades de que eles aconteçam, é um pouco isso? Com mais conhecimento, se minimiza, se diminui essas possibilidades, é um pouco isso? O meu trabalho, eu brinco, minha filha, ela brincou uma vez na escola, perguntaram qual que era a função dos pais, a minha filha brincou dizendo que meu pai trabalha com unicórnios, né? Isso que e aí a professora perguntou, como assim unicórnio? Não existe assim, ele trabalha com empresas que são unicórnios. Então, meu trabalho hoje é estudar diferentes modelos de negócio no Brasil, na América Latina, no mundo, e encontrar empreendedores que tenham as mesmas características e ideias que podem seguir por esse caminho. Então, eu olho para essas oportunidades e eu cruzo, né, através das minhas pesquisas, da minha base de conhecimento, tanto interna minha quanto os meus relatórios, qual é a possibilidade daquele negócio ser um unicórnio, né? Unicórnios são empresas que valem $1 bilhão ou mais. Sim. E onde estão esses empreendimentos? Eu digo em que setor, em que segmento, em que perfil? Eles estão em diversos ambientes possíveis, assim. A gente ainda acredita que as startups elas nascem na universidade, existem as incubadoras, as aceleradoras, porém existe todo um mercado hoje de silver economy, que são profissionais de pelo menos mais do que 45, 50 anos, que já têm uma jornada de profissional, que já passaram por muitas coisas, que eles estão saindo das empresas para empreender. Então, você pode encontrar esses negócios em diversos ambientes. Em geral, em eventos, o Sebrae é um grande parceiro, ele está sempre promovendo diversos eventos em diversos níveis e eles estão, por exemplo, participando de jornadas de investimento, jornadas onde eles conseguem se comunicar e se relacionar. Entre deles, o Sebrae, por exemplo, promove hoje o Startup Like a Boss, que é uma jornada que está presente em diversos eventos no Brasil todo, onde esses empreendedores vão lá para apresentar o seu negócio e fazer o seu pitch. Fazer o pitch da sua empresa, que é uma das minhas especialidades também. A gente tem investido muito em publicações voltadas para o empreendedorismo, né, que é muito interessante. Mas me fale aí das características do pitch, então, se dá para a gente revelar o que é hoje fundamental para que se dê ou para que aconteça o pitch aí. É lógico que eu imagino que seja bastante complexo e muitos elementos, mas ainda assim, de forma geral, o que caracteriza um pitch bem feito, digamos? Para mim, o pitch perfeito, ponto número 1, ele tem que ter visão de futuro. Ele precisa inspirar as pessoas a olhar para a mesma direção que o empreendedor olha. Então, ele precisa deixar claro essa visão de futuro. O ponto número 2 é você dizer com clareza qual é o estágio que você está. O ponto número 3 é tudo que você investiu e gastou para chegar no estágio que você está. E o ponto número 4 é quais são as suas próximas etapas, quais são os seus próximos passos para que você possa atingir aquela primeira visão de futuro que você falou. Maravilha. E você diria, Mac, que é esse processo, e usando aí do pitch,
democrático, isso é para todos os tipos de empresa, para todos os níveis de empresa? Essa é uma questão. E depois quero fazer um intervalo rapidinho, e quero entrar num outro ponto para você, que a gente fez a proposta lá no início, que é sobre a valorização do ativo pessoas dentro das empresas, o quanto isso é importante também para que talvez atraia investimento, ou enfim, para que também seja, enfim, uma forma de transformar a empresa num grande negócio usando esse ativo como elemento forte. Vou responder de trás para frente? E não já. A gente vai fazer intervalo rapidinho. Convido você para aguardar com a gente aqui. Rumo Certo volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Estamos falando sobre tantos temas hoje, né? Envolvendo tecnologia, investimentos e pessoas principalmente. Está aqui comigo o especialista no assunto, Edson Mackenzie, especialista em investimento anjo. O Edson é mais conhecido como Mac no mercado, aliás, muito conhecido pelo trabalho que você desenvolve. Eu não diria nem Brasil afora, mundo afora, né, Mac? Você está aí, inclusive, estava me falando aqui um pouco antes da sua agenda. Você, semana que vem, já vai estar em Nova York, é isso? Eu vou para Boston e Nova York fazer uma apresentação. Eu estou desenvolvendo um produto novo, é uma imersão em design de negócios. Vou fazer uma imersão em Boston e uma palestra junto do Brazilian Day em Nova York. E a ideia de conectar empresas com investidores, a ideia de levar cada vez mais conhecimento, compartilhar um pouco de todo o seu currículo, a sua experiência aí, né? Que não é pouca, a gente está tendo hoje a honra de tê-lo aqui conosco, porque tem muito para oferecer também. É muito bom que se disponha a compartilhar conhecimento. Conhecimento tem que ser compartilhado, né, Mac? E a gente falava no bloco anterior, te fiz 2 questionamentos aí, né? Um era sobre, um deles, vamos já por ele, que é sobre a valorização do ativo pessoas dentro das empresas, o quanto isso é forte e é importante como um ativo mesmo para negócios. Me fale. Eu acredito que quando estou presente em muitos negócios, né? Não só as nossas investidas do portfólio, mas também que sou convidado para conselhos de investimento e estou sempre presente em vários tipos de negócios. E muitas pessoas vêm para mim falando assim, nossa, Mac, eu preciso muito de uma oportunidade, faço qualquer coisa, até vendas. Eu nunca entendo por que as pessoas falam isso. Porque vendas, elas acreditam que vendas é algo que talvez seja pejorativo, ou minimizem o trabalho delas. Quando, na verdade, vendas é exatamente a única coisa que você tem que fazer. Independente do qual seja o seu cargo, se você não está vendendo, você precisa estar contratando quem vende. Se você não está vendendo nem contratando quem vende, você precisa inspirar as pessoas a vender mais. E o primeiro passo de vender é se vender. Eu estou aqui me vendendo, né? Quando eu venho aqui, compartilho meu conhecimento de maneira simples, intuitiva, clara e direta, as pessoas passam a me conhecer. E automaticamente eu dou para elas uma oportunidade delas gostarem ou não de mim. Eu espero que elas estejam gostando. E quando elas gostam de mim, elas passam a confiar no meu trabalho e na minha entrega. Me conhecendo, gostando de mim, confiando na minha entrega, automaticamente a gente abre espaço para fazer negócio. E o pitch é exatamente isso. Então, isso que eu acabei de falar para você, quem já assistiu palestra minha, outras entrevistas, eu falo exatamente dessa mesma maneira. Eu impacto em quem está acompanhando a gente. A gente fala muito isso para as empresas, em especial falando de inovação aberta, quando as empresas me chamam para gerar uma provocação de inovação, meu primeiro passo é provocar as pessoas a olhar para dentro de si. Quando elas estão olhando para dentro de si, a primeira entrega que eles precisam fazer é um pitch, um auto-pitch. Quem elas são, o que elas fazem e qual que é a visão de futuro que elas podem fazer. Quando a gente combina diversos pitches de diversas pessoas diferentes, elas conseguem imaginar uma nova empresa, um novo potencial de negócio. E aí elas conseguem se desenvolver. Então o mercado, se a gente consegue olhar hoje o pitch como essa forma rápida e impactante de prender a atenção da tua audiência, contando a história do seu negócio, e no caso o seu negócio é você mesmo, você junta isso com outras histórias e constrói uma cultura organizacional melhor e mais promissora. Não, maravilha. E você usou um termo que eu gosto muito e que ele me remete à identidade, que é ser simples naquilo que você está dizendo, né? A simplicidade, ela é muito eficiente e muito com a identidade daquilo que você está dizendo também, né? Eu não posso aqui falar em nome do MEC, eu não posso aqui criar e tentar dizer o que o MEC diria. É o MEC que diz daquela forma e eu digo dessa, enquanto empreendedor também, né? Então, essa autenticidade é muito importante na comunicação. É preciso, sim, ter a estratégia, né? Quase que do convencimento, diria, talvez, elaborar o pitch bem feito, mas com estratégia, claro.
Mas essa autenticidade é muito importante, né, nos negócios, né, para a imagem da empresa também, né, Mac? Eu acredito muito que a gente precisa ser simples para ser incrível. Não que eu me sinta incrível, mas quanto mais simples eu faço, falo, escrevo, mais incrível as pessoas se sentem. As pessoas podem nunca lembrar do que eu falo, mas elas sempre vão lembrar de como eu as fiz se sentir. E quando a gente olha para isso e a gente traz isso para o nosso dia a dia, você como um comunicador sabe fazer isso muito bem, só que muitas vezes as pessoas elas são displicentes em relação a isso. Elas acreditam que elas não comunicam para ninguém. E hoje qualquer pessoa na internet, mesmo que ela tenha 1.000, 2.000 seguidores, ela já tem o mesmo poder de influência do que um vereador de uma cidade pequena. Então aprender a se comunicar vai fazer com que ela atinja os resultados. E qual que é a minha dica para que elas possam se comunicar melhor, que eu coloquei no meu livro? Você trabalhar em 4 pilares específicos. Ou você está entretendo, ou você está inspirando, ou você está educando, ou você está informando. Entreter, inspirar, educar ou informar. Então, se você consegue, na sua comunicação, passar por esses 4 estágios, você consegue fazer com que as pessoas não sintam que elas estão perdendo tempo ouvindo você. Porque o maior ativo que a gente tem hoje é o tempo. O tempo é um pedaço de vida que não volta nunca mais. Então, se a gente consegue fazer com que o tempo que as pessoas têm dando atenção para a gente seja um tempo onde elas estão sendo entretidas, inspiradas, educadas ou informadas, elas vão valorizar cada vez mais o tempo que a gente tem. Que é um pouco do que você está sentindo agora, que a gente tem tanta coisa para conversar e a gente tem pouco tempo no programa. Eu estou aqui quase que frustrado. Eu conversaria com o Mac aqui um tempão e tanto. É bom que dá vontade de voltar. Mas é porque o conteúdo é muito interessante. E essa questão do tempo é fantástico, né? Porque está valorizando o meu tempo enquanto profissional, está valorizando o tempo de quem está nos ouvindo, porque é um assunto, um conteúdo aqui nesse caso, né? E tentando colocar, e você colocando dessa forma simples e eficiente. E aí eu falava também no bloco anterior, fiz a provocação do quanto isso é democrático ao mesmo tempo. Todos nós temos que entender do quanto é possível para cada um de nós, enquanto empreendedor, do seu conhecimento, ou mesmo uma empresa pequena, de todos os portes, né? Cada um tem o seu ativo importante e usar desse conhecimento, desta forma simples e autêntica de vender o seu negócio, que nem sempre é a venda direta, é o que mais vende, talvez, no final das contas, né, Mac? Exato. Quanto mais a gente conseguir entender que a gente pode vender, e a venda, eu acho que o ponto principal é entender que a venda não precisa ser uma venda por dinheiro, né? O dinheiro, ele é uma commodity, literalmente uma commodity. É algo que está presente, você pode, até que você que está acompanhando a gente, que acha que está sem dinheiro agora, na verdade não, você tem a hipótese que você não tem dinheiro. A provocação que eu faço muitas vezes em aula para onde você quer viajar hoje? Fala um lugar assim que você sonha, sei lá, Indonésia, China, o que te impede de ir? As pessoas sempre respondem, dinheiro. Eu falo, tá, e se dinheiro não fosse um problema, qual que é o próximo passo? As pessoas não sabem responder, porque elas nunca passaram desse primeiro passo. Então, eu digo assim, tenta entender todas as etapas seguintes depois dessa primeira hipótese. E se a segunda etapa for uma coisa que você acha que você não tem, tem a hipótese que você não tem. E vai tentando entender, porque vai chegar em algum momento que você vai poder se equilibrar. E ao longo desse processo, tudo que a gente tem aqui é gestão. É um autoconhecimento, né? De você entender como você pode gerenciar cada uma dessas etapas para que você possa atingir o seu objetivo final. Curioso, eu estou falando com alguém que entende tudo de investimento e ele me diz que dinheiro não é o principal. Não é, você acredita? Dinheiro não é o problema. O que eu mais vejo hoje é gente com dinheiro não sabendo onde colocar o dinheiro ou colocando o dinheiro no lugar errado. Que é outro problema, né? Talvez, não digo pior, mas então tanto quanto não ter, é ter e não saber onde investir também, né? Não resolve de nada, né? Eu me sinto às vezes numa situação até bem complicada, porque eu trabalho com fundos de investimento, então, teoricamente, são pessoas muito abastadas e muito ricas. Para essas pessoas, e ao mesmo tempo, eu conecto empreendedores que estão em busca de dinheiro, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, para o empreendedor, eu represento esses fundos de investimento. Para os fundos de investimento, eu represento o empreendedor. Então, eu preciso equilibrar a minha comunicação de modo que conecte todas essas pessoas. Então, às vezes, eu faço reuniões de 1, 2 horas com o empreendedor para entender 100% do negócio dele, sendo que o meu trabalho é explicar para o fundo em 2, 3 minutos o que aquele empreendedor faz e tudo que eu acredito que aquele negócio pode se tornar um negócio bilionário. Então, é a minha grande capacidade e eu não trago só para mim, porque para mim, eu acho que quando a gente analisa todo o ecossistema, natureza, animais, por exemplo, a formiga consegue carregar muito peso, o guepardo consegue correr numa velocidade estupenda. Qual que é a super habilidade do ser humano? É se comunicar. Então, se a gente consegue entender que o superpoder do ser humano é se comunicar,
eu estou trabalhando o meu superpoder, fazendo o máximo possível para que eu não tenha nenhum tipo de criptonita para me binar essa energia. Que curioso, que instigante, Mac. E assim, é claro que eu imagino que a eficiência, o resultado desse seu trabalho é 100% aí, né? Mas qual é o gargalo que você vê ainda, né, em fazer este casamento, este match aí, digamos, entre investidores e empreendedores, usando de toda essa comunicação, dessa forma assertiva? Ainda assim, existem entraves ali, dificuldades? Quais são? Sempre. Não só no mercado de tecnologia e investimentos, mas em todo o mercado. A gente sempre precisa de novos entrantes. Então, a gente precisa cada vez mais das pessoas tomarem consciência e querer dar os primeiros passos. Obviamente que a gente tem instituições como o Sebrae, que hoje trabalham estimulando e capacitando, gerando fomento para esse desenvolvimento de base, mas muitas vezes o empreendedor ele não é educado ou capacitado que ele pode ir além. Então, a gente, por exemplo, nesse último ano aqui no Brasil, na América Latina, a gente não viu novos unicórnios. Já vai fazer um ano que não surgem novos unicórnios. A gente tem mais de 78 no mundo, 15 deles nasceram na América Latina nos últimos 5 anos. E a gente precisa hoje entender que, para que a gente possa ter unicórnios, quer dizer, investidores que colocam múltiplos de quantidade de dinheiro gigantesca, 300, 400, 500 milhões em negócios, a gente precisa de investidores que investem em Série A. Para ter investidores de Série A, a gente precisa ter mais empresas como a Bossa Nova investindo em capital semente. Para ter mais empresas investindo em capital semente, precisa ter novos investidores anjos. Para ter novos investidores anjos, precisamos de novos empreendedores. Então, é todo um ciclo que se retroalimenta. Então, a gente percebe hoje, a gente cada vez mais estimula que empreendedores que conseguiram fazer êxito, ganhar bastante dinheiro, a gente estimula que esses empreendedores retornem, façam o give back, invistam em novas oportunidades, tendo consciência que um dia eles foram esses empreendedores que não tiveram oportunidade. Então, quanto mais a gente constrói essa, não vou dizer corrente do bem, mas essa corrente que estimula e fomenta novos empreendedores, mais negócios vão surgir e a gente entra naquela máxima dos empreendedores, eles vão errar rápido para ter sucesso rápido. Pois é, e é uma cadeia mesmo, né? E é conhecimento à base de tudo, né, Mac? Eu fico muito feliz quando a gente consegue conversar com aqui com especialistas, por exemplo, que tem uma publicação já, porque é uma forma de compartilhar o conhecimento e ler é imprescindível, né? Buscar o conhecimento dessa forma, acompanhar o rumo certo aqui é outra maneira muito eficiente, eu acredito, modéstia à parte, mas é preciso, a gente está aqui para compartilhar conhecimento cada vez mais, né? Mac, a gente está chegando no finalzinho, quase eu diria, infelizmente aqui, mas ainda assim, quero entrar numa questão da tecnologia, o quanto a tecnologia pode ajudar nesse processo também de comunicação, ela por horas nos afasta, mas nos aproxima, aí quase que uma contradição nessa história, mas a tecnologia como aliada é importante também nesses negócios, né? A tecnologia ela nos afasta, principalmente quando ela é vista como fim e não como meio. Muitas pessoas falam assim, Mac, avalia o meu app. Eu falo, não avalio o seu app, quero avaliar o seu negócio. O app é um meio para que eu possa entender o seu negócio. Então, se a gente continuar entendendo que a tecnologia ela é um fim, cada vez mais ela vai nos afastar e vai fazer com que surjam pessoas que não são bacanas para a gente. Então, a gente precisa entender que a tecnologia ela é um meio para que a gente possa ter uma visão mais automatizada. Um exemplo claro hoje são as tecnologias de inteligência artificial sendo popularizadas pelo ChatGPT. As pessoas elas conseguem entrar lá, só que elas estão tratando o ChatGPT como se, por exemplo, fosse mais uma pessoa ou mais uma coisa que elas têm ali, como se fosse um móvel, e não é. Então, a primeira coisa que eu falo, e a gente aprende em tecnologia, é desenvolver prompts. O que são prompts? É um conjunto de comandos que a gente aplica numa máquina para que ela possa entregar melhores resultados para a gente. Um bom prompt para uma ferramenta como o ChatGPT é a gente entregar para ela um contexto e dizer claramente qual a nossa expectativa de resultado. Se você fala assim, escreve para mim um script para uma entrevista, ela não vai saber. Agora, se eu digo para o ChatGPT, em breve vou te solicitar para escrever um script para uma entrevista. Me faça 3 perguntas que te ajude a escrever isso. Ele vai te devolver 3 perguntas, você vai responder as 3 perguntas e ao longo desse processo ela vai desenvolver e melhorar essa entrega. A gente trata assim as máquinas, mas a gente não trata assim as pessoas. Muitas vezes a gente coloca as pessoas nas empresas, faz assim, seja bem-vindo, coloca o uniforme na pessoa, trabalhe bem. A gente não faz um processo de onboard, a gente não entende o que as pessoas podem fazer, a gente não provoca elas a tirar o melhor delas e quando elas não conseguem entregar, a gente as culpa pelo processo ao longo do todo. Ou seja, a gente contrata as pessoas por habilidades específicas, achando que elas vão desenvolver melhor aquelas habilidades específicas e a gente demite pelo comportamento. Isso é um absurdo. A gente precisa parar de contratar as pessoas pelo que elas sabem e a gente precisa passar a contratar as pessoas pela capacidade que elas têm de aprender. Então, se a gente consegue entregar
cultura e contexto para as pessoas, elas vão entregar melhores resultados até do que a inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela constrói uma base para que a gente possa construir a partir dali e não ser o fim. Se você chega lá e pede um texto e o que ele te entrega você publica na rede social, você está fazendo um trabalho preguiçoso e porco e isso não vai dar certo. Você viu como a gente tem assunto para muito mais conversa? Mas a gente precisa terminar o Rumo Certo de hoje. Gratidão. Edson Mackenzie, muitíssimo obrigado por participar aqui com a gente, por contribuir dessa forma tão leve, tão simples e tão eficiente ao mesmo tempo, tanto conhecimento. Obrigado, Mac. Estou à disposição a você, Sebastião, a todos do canal Empreender. É sempre uma honra, um prazer compartilhar conhecimento. Acho que compartilhando conhecimento ele se multiplica e é isso que a gente faz aqui. Acompanhe cada vez mais o Rumo Certo, todas as pessoas que passem por aqui e não deixe de participar de todas as atividades, sejam elas, principalmente as gratuitas, porque se alguém está te entregando uma atividade gratuita, você não é obrigado a comprar nada, mas você pode dedicar seu tempo para que você possa aprender cada vez mais. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você. Muito bem. Obrigado a você. Sucesso sempre nos seus negócios, tá bom? A gente se vê. Muito bem, muito obrigado a você de casa e da sua empresa que acompanhou mais um Rumo Certo aqui com a gente. Foi um prazer enorme. Volto no próximo programa. Até mais.